Olá, estamos mais uma vez dando sequência ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estávamos no capítulo 13, hoje daremos a sequência. Eu sou o Marco, estou aqui com o doutor Antônio Carlos, Sueli, Luzia, e a semana passada nós falamos do item 13, ainda no capítulo 2, do item 13, a cada um segundo as suas obras, onde diz, esse capítulo ele retrata tudo que nós atraímos hoje para a nossa vida em relação aos nossos pensamentos, ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos coisas boas, energias boas, pensamentos bons, os nossos atos e ações do nosso dia, nós vamos colher coisas boas, como também poderemos colher coisas ruins. Por isso que esse capítulo ele já fala, a cada um segundo as suas obras. Mas o que nos chamou a atenção nesse item 13 foi que foi muito enfatizado o lado do suicídio e também do aborto, aonde a portuguesa, as três moças, que é uma portuguesa e duas brasileiras, que elas são chamadas para fazer o resgate desses irmãos suicidas do manicômio, para elas serem mãe deles, porque também em outras reencarnações elas cometeram aborto. E nós sabemos que são dois atos muito cruéis contra a própria vida, quando a pessoa comete suicídio, e contra o próximo em relação ao aborto, que nós não temos esse direito, somente Deus, meus amigos? E hoje nós vamos iniciar o item 14, ainda do capítulo 2, os primeiros ensaios. O Camilo relata aqui que é uma caravana que ela vai para Portugal. Por que os primeiros ensaios? Porque o Camilo, nessa caravana, ele reencontra o Fernando de Lacerda, que é um médium que está encarnado ainda na Terra, e ele vai ensaiar os primeiros ensaios da psicografia dele, que vai ser primeiro pelo Fernando e depois pela Ivone, como nós sabemos. Então, assim, esse capítulo também fala da saudade que ele sente quando ele chega em Portugal depois de 16 anos de desencarnado. Ele chora quando ele chega vendo a terra natal dele, quando ele chega nessa excursão. E essa excursão ela é chefiada pelo Alcestes, o Romeu e o Alcestes, porque o irmão Teócrito ele não vai nessa excursão. Então eles que vão comandar essa excursão nesses primeiros ensaios, que eles vão participar. E o Camilo e os instrutores, me perdoem, eles se tornam invisíveis para que eles possam perceber e deixar o Camilo e os seus amigos à vontade, para ver até onde vai a postura deles perante a terra natal, o livre-arbítrio deles, aqui na hora certa eles possam intervir. Como nós sabemos que o Hospital Maria de Nazaré, ele é todo cheio de disciplina e organização. Isso. Então, as aprendizes, eles foram direcionados a Portugal. Então, eles saíram numa grande caravana a visitar a pátria em busca de certos trabalhos. Então, o objetivo era que nessa visita eles conseguissem fazer algo em relação ao próximo. Mas, de imediato, quando essa caravana chega, eles deixam os aprendizes muito à vontade em sua terra natal, Sueli? Isso, eles chegam e eles são levados, para como se eles fossem passar por uma experiência, por um estágio, depois de todo o tempo de estudo da terapia,
de todo o tratamento que foi feito dentro da colônia. E eles retornam novamente à terra, à pátria, e eles ficam, como o Marquinhos falou, eles voltam e são deixados à vontade. E no primeiro momento eles se sentem assim, que um tanto meio perdidos, diferente, porque como já se passaram 16 anos, eles já estão habituados, verdade. Sentem já o peso do planeta, né, essa dimensão, e eles ficam que se perguntam, e agora? O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos? E aí acaba que um pergunta para o outro, né? E aí já que o Camilo sai com o Belarmino, não é isso? E tanto é que a residência dele, tanto é que os instrutores, antes deles saírem, os instrutores dizem assim, porque quando eles chegam na terra natal, eles querem logo visitar a família, visitar a casa que eles moraram. Aí o Romeu e o Alcerte olham para ele e dizem assim, esqueçam a família, esqueçam os parentes de vocês, vão fazer a caridade, vão ajudar o próximo de vocês, porque eles já sabiam que poderia ter problema aí pela frente, a saudade, um desconforto, um desequilíbrio. Então ele diz assim, vou fazer a caridade. Tanto é que quando o Camilo ele chega na casa dele, o Camilo tem um colapso. Ele tem um colapso muito grande, ele tem um desequilíbrio muito grande, ele começa a chorar, né? Ele entra num profundo desequilíbrio que ele começa a desmaiar. Tanto é que nessa hora os que estavam invisíveis, eles tornam os instrutores visíveis para socorrer ele lá nessa hora. Tanto é que ele disse, você não tem condições de ficar em Portugal, né? E você vai ter que ir com a gente para o Brasil, porque você não tem condições de ficar aqui. E o Camilo não fica em Portugal, né, Celine? Na realidade assim, quando eles chegam lá, a Sueli colocou muito bem, é como se eles estivessem passando por um grande aprendizado, um grande exame. Então, a princípio, eles são, mesmo com orientação na partida da caravana, ao chegar lá, eles são deixados à vontade. Então, a primeira coisa que acontece são as recordações que começam a pairar sobre as mentes de cada um. Então, as recordações de saudade do âmbito familiar, primeiramente. Então, o Belarmino é o primeiro que começa a recordar da sua casa, querendo já visitar o seu lar para ver como é que estava. Só que se já passou um grande tempo, que nem a Luzia colocou ainda agora. Mas aquela chegada a um lugar de vivência, né, de grandes experiências, acaba estremecendo todos eles. Então a primeira recordação foi justamente do âmbito familiar, onde aos poucos eles começam a ter esse anseio, essa vontade de chegar lá. O primeiro foi o Belarmino, e ele foi visitar a sua casa. Então, a mãe dele, tanto é que aí ele sabe que a mãe dele está desencarnada, ele vai lá no cemitério. Então, quando ele chega no túmulo dele, ele vê o nome dele e o nome da mãe dele, o Belarmino. Aí o Camilo olha para ele e disse assim, mas você sabe que você não está aqui, nem a sua mãe está aqui. Ele disse, mas eu queria rezar, eu queria fazer uma prece. Tanto é que o Belarmino, ele faz essa prece, mas depois ele fica assim, se nesse período que eu não estava aqui e a minha mãe morreu, né, desencarnou, ele queria saber onde ele estava, onde ela estava. E a resposta do Camilo para ele diz assim, se a tua mãe, tu diz que era um ser angelical, era um ser materno que soube conduzir a família, então quando ela desencarnou, ela está no lugar bem, totalmente diferente do teu lugar, que tu é um suicida e tu foi para aquele vale tenebroso, que quando eles falam do vale do suicídio, né? E o Camilo,
ele começa a rever as cenas do suicídio, quando ele deu o tiro, quando ele perdeu a visão, e ele berra. O Camilo entra num colapso muito grande. E o Belarmino, ele entra porque cada um, na verdade, aflorou novamente as emoções. As emoções, exatamente. Porque entrou em contato e voltou novamente a sentir, teve aquelas suas emoções. E Belarmino aflorou essa saudade e o remorso que ele fala, que ele se desespera, minha mãezinha. A saudade da mãe, né? E também pelo fato dele ter causado sofrimento a ela, que ele não sabe o que aconteceu com ela, porque ele não teve notícia. Outro medo também que despertava neles era a experiência do Jerônimo. Verdade, Antônio Carlos. O Jerônimo trouxe, porque eles ficaram assistindo lá em cima o procedimento do Jerônimo, quando o Jerônimo teve a oportunidade de prematuramente vir na Terra, que ele foi advertido que ainda estava muito prematuro, porque o problema todo é o corpo emocional muito gravado, muito impactante. O corpo emocional, ele é um corpo que é o último corpo que desenvolve. Nós não temos, você pode ser um desenvolvimento mental muito bom, intelectual, mas o emocional, ele é muito lábil, muito suscetível. E todos nós podemos ter um desenvolvimento de conhecimento intelectual, mas o corpo emocional, ele é muito suscetível. E ele é um corpo que no futuro, na evolução, ele é perdido, porque fica só a consciência de sentimento, a gente perde a emoção, passa a ter só sentimentos. Um ser evoluído, muito evoluído, já desperto, né? Ele só tem sentimentos. Aí eles tinham essa precaução e um certo medo de quererem visitar também as famílias e encontrar a família do jeito que o Jerônimo encontrou a deles. Tanto é que o Jerônimo ele foi parar no isolamento, tamanho desequilíbrio que ele entrou, onde ele se precipitou ao visitar a família como não estava preparado, como o doutor Antônio Carlos colocou muito bem. Então, todos eles tinham esse receio, mas ao chegar à pátria, o coração, o anseio, a vontade de ver como estavam seus lares falou mais forte. Por isso que o Jerônimo, como a Sueli colocou, já chegou pedindo perdão à sua mãe, a sua mãezinha querida, que ele queria tanto visitar. E como se passou muito tempo, ele foi ver que ela estava já no jazigo da própria casa. Então, no fundo da casa estava a placa da morte dele e da mãe. O que veio também fazer com que ele se lamentasse, chorasse e até comentasse com os seus amigos: poxa, por que eu não tive notícia da minha mãe? Por que minha mãe não se comunicou, já que ela desencarnou? Por que eu não tive informação sobre ela? E o próprio amigo dele falou assim: olha, se ela puxou a você, com certeza você não terá as notícias, porque você não tinha uma religiosidade, não orava, era meio descrente. Então, assim, imagine se ela tinha a mesma conduta, né? Não acreditava na mediunidade, da sensibilidade das pessoas. Então fica muito difícil você ter informação sobre sua mãe. Então ele começa a ter consciência que muitos de nós aqui encarnados, a gente não tem essa noção dos dois lados, do lado material e do lado espiritual. E muitas vezes a gente se ilude em pensar que ao desencarnar a gente vai chegar a encontrar um ente querido, mas eu não sei qual é o merecimento dele, em que patamar ele está, qual é a evolução dele. Vocês acreditam que tem gente que às vezes perde um amor prematuro e quer se suicidar para reencontrar esse amor rapidamente? Outro engano, ele não tem o merecimento de chegar onde aquela pessoa está, porque a minha evolução não é igual à da outra pessoa. Então existe todo um merecimento, existe toda uma organização em que às vezes a gente se precipita e erra ainda mais. Verdade. E
dentre eles todos, o Mário Sobral, ele ficou em noitas, ele ficou em prostíbulos, né? Ele foi visitar e ele foi assim, foi meio decepcionante, né, para eles, mas depois ele foi chamado a atenção. Mas nesses primeiros ensaios, o encontro também do Camilo, ele relata o encontro dele com o Fernando, foi muito importante, porque a mediunidade do Fernando era uma mediunidade muito ostensiva, isso. Ele chegava até ele. Chegava até ele. Então, ele teve uma afinidade muito grande. Então, esses primeiros ensaios foi devido também a esse lado da mediunidade ostensiva do Fernando, como fez com que eles dois, eles tivessem essa particularidade da escrita, né? Por isso que esse item fala muito desses primeiros ensaios. Mas depois de toda essa visita que eles fizeram, que o Camilo teve o colapso, foi socorrido pelos enfermeiros do Hospital Maria de Nazaré, porque ele berrava, ele se jogou no chão, ele ficou desequilibrado, ele desmaiou. Eles foram destinados a uma outra caravana para o Brasil. E quando eles chegam no Brasil, eles são recebidos por Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, como nós sabemos, é um espírito de muita evolução, que também participa dessa caravana de Maria de Nazaré, como nós sabemos. Ela e Jesus que autorizaram ele ficar na Terra, apesar de ser um espírito da mais alta evolução espiritual, como nós sabemos. Então, eles compõem, o Camilo nem tinha ideia de quem era o espírito que ele tinha encontrado, que ele tinha conhecido naquela hora, que era o Bezerra de Menezes. E daí eles passam a trabalhar, fazendo a caridade, né, nos interiores do Brasil, nos estados do Brasil, e o Bezerra de Menezes comandando junto com Alcertes e o Romeu ali. Então, nessa hora, eles começam a esquecer a família, esquecer o Portugal, eles começam a se reequilibrar novamente. Aí foi quando houve, né, todo esse trabalho, foi um trabalho assim, mais ou menos de uns 2 ou 3 meses, e depois eles retornam para o Hospital Maria de Nazaré. Isso, ele tem a experiência com o Fernando, né? Isso. Houve uma experiência com o Fernando sobre uma certa psicografia de obras que ele queria psicografar. Exatamente. Só que na crítica de Portugal, ele era muito taxado. Entende? E ele teve que vir para o Brasil, né? Porque não foi bem recebido a psicografia dele lá. Ele já estava numa outra dimensão de conhecimento, né? do mundo extrafísico, e passava aquela experiência mais ou menos. Mas os portugueses, aqui no mundo físico, achavam aquilo uma balela, um assunto muito medíocre, muito isso, e ele ficou decepcionado com isso. O intuito deles era que, através desse médium que eles recordaram, após eles ficarem vagando cansados em seus lares, eles lembraram que esse médium Fernando, eles visitava a colônia em desdobramento. Então, poxa, para que a gente descanse e retome o nosso verdadeiro intuito, a gente vai procurar o Fernando. Então, através dele, eles queriam passar mensagem para as pessoas de como era a vivência de um suicida, para que eles fossem alertados, para que passassem mensagem através da psicografia, como o doutor colocou. Então, eles chegaram com o intuito de, através do médium, passar grandes informações aos seus conhecidos, a pessoas com dificuldades. Então, eles começaram a ver que eles tiveram já uma grande restrição. Isso aí se deve porque, depois de eles terem aprontado muito lá, principalmente o Mário Sobral, eles se encontraram e queriam descansar, e não tinham para onde, começaram a procurar os locais.
né? Vamos em tal local. E não tinham, de repente se lembraram do Fernando. Perfeito. Aí, né? Aí, de repente, aparece a lembrança do Fernando e eles começaram a vibrar e o Fernando, que captava tudo, começou a entrar em sintonia com ele, se apresentou em desdobramento lá, né? Aí começa a saga deles 4, já com o Fernando, né? Aí eles viram que em Portugal a aceitação deles não foi muito boa. Então a dificuldade de receber essas mensagens era tremenda, a dificuldade das pessoas entenderem era tremenda. Então isso frustrou os visitantes. E eles começaram a ver que existiam pessoas aptas a fazer esse papel, mas que não eram dali. Então é colocado para eles, então, orem para Maria, para a falange, para ver se ela dá um direcionamento. Aí foi mostrado justamente que no Brasil existiam pessoas mais abertas, mais aptas a fazer esse papel do que em próprio Portugal, que era a pátria deles. Então, nessa oração, Maria mandou a sua falange direcionar os visitantes a tentar fazer esse papel no Brasil. Então, eles foram deslocados mais uma vez com a equipe para o Brasil. Fernando ficou em Portugal porque ele estava encarnado. Os visitantes que estavam nesse grande aprendizado, que são os amigos, que são os desencarnados através dos suicídios, se deslocaram para o Brasil. A princípio eles viam que tinham muitas famílias, muitos médiuns, mas também houve uma certa dificuldade. Aí a orientação dada: bem, gente, se a gente não está conseguindo fazer por esse lado da psicografia, através dos médiuns, que vocês possam fazer através de preces, de orações, de intuições, visitando hospitais, visitando prisões, visitando locais onde vocês possam, através de energias salutares, de uma prece, de uma intuição, ajudar também. Então, que vocês tenham um pouco de paciência, um pouco de calma, para que no futuro vocês consigam passar na íntegra as suas vivências e ter essa receptividade. Então eles começaram a fazer o trabalho de outra maneira, um trabalho simples, mas também muito prazeroso, que era de visitar as pessoas necessitadas. Então eles se organizaram para visitar um hospital. Era um grupo mais ou menos de 30 e se dividiram em 3 grupos. Uns visitavam hospitais, instituições de caridade, outros iam até em casas familiares, né? Mas eles iam mais no hospital. E como o Bellarmine morreu com tuberculose, o suicídio dele já estava tuberculoso, por isso que ele se sentia inútil, cego, e veio praticar o suicídio, ele queria ir onde tinha tuberculose. Ele foi onde tinha tuberculose, lá ele passava para eles, em desdobramento, para os pacientes tuberculosos, as mensagens, né, para que esse tuberculose não praticasse depois suicídio. Notem que cada um chamou atenção para si do ato que cometeu, dentro da sua particularidade. Exatamente. Então, ele viu, poxa, eu fui um tuberculoso. Então, por afinidade, ele foi no range daqueles doentes que passariam pela mesma coisa que ele passou. Exatamente. Então, o Bellarmine foi para um canto, o Camilo foi para outro canto, o Mário Sobral foi para outro canto, sempre nas suas particularidades, não é isso? E lembrando que eles estavam todo o tempo sendo monitorados pela torre de vigia, eles sendo monitorados pelo Romeu e o Alcestes. Quem estava na equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes também orientando todos eles todo o tempo sendo monitorados. Isso. E enfatizando que eles, da monitoração também, eles estavam fazendo já digamos assim, um estágio na Terra, já dentro
da próxima reencarnação deles também. Então, lá na frente é colocado que eles já estavam passando por essa experiência de voltar de novo, de ter o contato com a Terra, de ter já esse ensaio da caridade, porque era justamente esse o objetivo, era ensaiar, ter esse ensaio dentro da caridade, para que eles não... Todo fazia parte desse planejamento deles. E o Mário Sobral é o que pediu, né, que falou com o Teófilo, que pediu, falando que ele já estava querendo, que ele estava se preparando, que ele queria voltar a reencarnar novamente. Mas aí o que acontece? Ele chega e ele acaba se deixando influenciar novamente pelo meio terreno. Por tudo que ele tinha passado. Por tudo. Então, isso é que eles queriam ver, como é que eles iam se adaptar, como que seria essa passagem novamente deles, em espírito ainda pela Terra, para ver como eles seriam conduzidos. Então, nesse grupo, os visitantes foram pelas suas afinidades. O Belarmindo foi visitar os tuberculosos. O Camilo já foi visitar os cegos. O João de Azevedo, ele tinha vício, jogava cartas, muitos jogos. Então, ele foi visitar lugares que tinham essa afinidade. O Mário Sobral, ele foi para o prostíbulo, para as noitadas, que foi onde ele se perdeu. Então, cada um começou a relatar ao outro que nesses lugares, a princípio, eles foram arrastados, mesmo que sem querer, mas que naquelas condições, nesses lugares, eles tentaram justamente intuir aquelas pessoas a não cometer os mesmos atos que eles tinham cometido. Então, através dos prostíbulos, dos jogos, ele intuía, poxa, não se perde, não joga, pense na sua família, e tentava reverter as pessoas lá para que eles não caíssem no mesmo erro e chegassem a um momento se suicidar por uma perda, por uma falha, por um descuido, por perder seus bens. Então, o intuito do grupo era se dividir e aos poucos intuir as pessoas, auxiliá-las, onde muitas escutavam, muitas viam, muitas sentiam, para que não errassem como eles. Isso, e eles já tinham também, eles já se encontravam, o tratamento eles já haviam absorvido muita coisa do tratamento, porque eles chegando aqui na Terra, eles já se preocuparam. Por exemplo, tem uma passagem em que no momento em que eles estavam procurando o abrigo, onde eles iam ficar, onde eles iam dormir, e aí um deles colocou, vamos numa creche, num abrigo, não foi? E aí um deles disse, não, mas nós não podemos ficar junto com crianças, porque ainda nós somos espíritos ainda pesados, que podemos influenciar. Então, tudo isso fazia parte. Então, eles já estavam, o tratamento já tinha feito, de qualquer jeito, tinha feito, como é que eu posso dizer? Tinha aquele efeito já terapêutico positivo para eles, né? Eles já estavam com aquela consciência mais elevada, que não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, já estavam todos mais pelo lado positivo, mas ainda tinha muita coisa ainda que lá na frente eles vão colocar no livro, a melhorar ainda. Então, nos dias seguintes, a princípio eles foram em hospitais, depois visitaram prisões, foram fazendo toda essa prática. Aí o que aconteceu? Muitos começaram a se perder, que nem o Mário Sobral. Eles viram que o Mário Sobral começou a faltar algumas reuniões de caridade, algumas reuniões de planejamento. Então eles viram que o Mário Sobral, ao visitar aquele ambiente, ele começou a se deixar levar. Então muitos desses visitantes, desses amigos, conseguiram passar por esses exames, mas eles acabam vendo que Mário Sobral acaba reprovando nesses grandes aprendizados. Verdade.
Então, meus amigos, nós encerramos aqui esse item, novos... Desculpem. Os primeiros ensaios, onde o Camilo e seus amigos, eles reencontram o Fernando de Lacerda para justamente começar a ensaiar essas psicografias, tá? Então, no próximo encontro, nós iremos para o item 15, Novos Rumos. Muito obrigada, até a próxima, Luzia. Assistam o nosso site, compartilhem, Se inscrevam. dê o ok. Dê um like. Estamos esperando vocês.